Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa conversa, vamos falar sobre as principais causas de extinção do crédito tributário. Sem sombra de dúvidas, aquelas, na verdade, que são duas, que na prática nos ajudam muito na defesa dos nossos clientes, em razão da morosidade e muitas vezes da ineficácia da atividade de construção do crédito e execução fiscal. São as causas de extinção do crédito previstas no artigo 156, inciso 5. 156, inciso 5 do CTN. São elas a prescrição e a decadência. Prescrição e decadência. Gabriel, mas por que elas estão no mesmo dispositivo? Eu também critico isso profundamente. Não há nenhuma necessidade de prescrição e decadência estarem no mesmo inciso, mesmo porque são duas causas completamente diferentes que não se confundem entre si. Mas é muito importante lembrar que são causas de extinção do crédito. Tanto a prescrição quanto a decadência extinguem o crédito tributário. São causas que matam o crédito. E é importante frisar nesse ponto, porque muitas vezes a pessoa se confunde com relação ao efeito da prescrição no direito tributário com o efeito da prescrição no direito civil. Lá no direito civil, a prescrição é a perda da pretensão. Lá no direito civil, a prescrição é a perda da pretensão. Enquanto aqui no direito tributário, a prescrição extingue o próprio crédito. A prescrição, repito, ela extingue o próprio crédito. Então preste bastante atenção. Quando falamos de prescrição em matéria tributária, o que morre não é a pretensão, é o crédito que vai morrer. E por que eu estou frisando tanto nesse ponto? Porque esse ponto é tão relevante e tão importante. Porque o pagamento de dívida prescrita, o pagamento de dívida caduca, dá direito à restituição. O pagamento de dívida prescrita ou caduca garante ao contribuinte que pagou indevidamente o direito à restituição. Então, muita atenção a isso. Muita atenção a isso. O pagamento de dívida prescrita ou caduca dá direito à restituição, porque a prescrição e a decadência extinguem o crédito tributário. Beleza? Mas vamos começar da origem. Prescrição e decadência são dois assuntos reservados à lei complementar. Joga no slide, por favor. O artigo 146 da Constituição, o artigo 146 da Constituição, no seu inciso 3, a linha B, inciso 3, a linha B, deixa muito claro que cabe à lei complementar tratar da obrigação, do lançamento, do crédito e da prescrição e decadência. Prescrição e decadência. Ou seja, prescrição e decadência são assuntos reservados à lei complementar. A prescrição e decadência são assuntos reservados à lei complementar. A lei ordinária não pode tratar desses assuntos. Por isso que prescrição e decadência são tratados aonde? No Código Tributário Nacional. Por isso que prescrição e decadência são tratados no CTN, que tem status de lei complementar, que nasceu como lei ordinária, mas foi recepcionado pela Constituição com status de lei complementar. E esse posicionamento da necessidade de lei complementar é um posicionamento que já foi reconhecido pelo STF, inclusive com a edição da súmula vinculante número 8. Vamos lá? A súmula vinculante número 8 diz que são inconstitucionais os parágrafos únicos do artigo 5º do Decreto-Lei 1569 de 77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8212 de 91, que tratam de prescrição e decadência do crédito tributário. É muito interessante essa súmula, porque a priori, quando você lê, você não tem muita noção do que ela quer dizer. Na verdade, havia um debate muito relevante acerca da Lei 8212, que é a lei que rege as contribuições previdenciárias, né, que trata dos benefícios previdenciários, enfim. E essa lei, ela previa o prazo prescricional de 10 anos e o prazo decadencial de 10 anos para as contribuições previdenciárias. Ou seja, o prazo do CTN de prescrição e decadência, que é um prazo de 5 anos, nas contribuições previdenciárias
eles não se aplicariam, esses dois prazos, seriam diferentes os prazos das contribuições previdenciárias, pois a Lei 8212 traria, ou melhor, trazia esse prazo de 10 anos para decadência e 10 anos para prescrição. A súmula vinculante número 8 do STF, ela cuidou de tratar desse assunto de forma concreta, dizendo que, olha, a Lei 8212 é uma lei ordinária, e por ser uma lei ordinária, ela não gera qualquer efeito em matéria tributária no tocante à prescrição e decadência. Por quê? Porque prescrição e decadência são assuntos reservados à lei complementar. Prescrição e decadência são assuntos reservados à lei complementar, de modo que não há que se falar no cabimento dessa discussão prevista nos artigos 45 e 46 da 8212, ou seja, esses prazos de 10 anos não se aplicam às contribuições previdenciárias, pois as contribuições previdenciárias são tributos. E a Lei 8212 é a lei ordinária, então vai ser aplicada a regra de decadência e a regra de prescrição que estão previstas lá no CTN, no Código Tributário Nacional, que é a norma geral de direito tributário, né? Que é a norma geral de direito tributário. Beleza? Tranquilo? Fácil? Molezinha? Bom, dito isso, é muito importante, muito relevante que a gente passe a análise de cada um desses institutos individualmente. Prescrição e decadência. Você percebe que o código começa errado e depois ele se conserta. Ele fala no 156, inciso 5, de prescrição e decadência como causa de extinção do crédito. Onde está o erro, Gabriel? Porque a prescrição não pode ser tratada antes da decadência. A prescrição, ela tem que ser tratada depois da decadência, uma vez que a decadência é a perda do direito do fisco lançar. E a prescrição é a perda do direito do fisco cobrar em juízo o crédito definitivamente constituído. É a perda do direito do fisco cobrar em juízo o crédito definitivamente constituído. Então presta bastante atenção. A prescrição, ela só vai acontecer se não houver decadência. E é por isso que o próprio CTN se organiza e trata da decadência no artigo 173 e da prescrição no artigo 174. Decadência 173, prescrição 174. Beleza? Tranquilo? Então, vamos falar sobre cada um desses institutos. Decadência. Anote aí, decadência. Decadência consiste no prazo que tem o fisco para constituir o crédito tributário. Decadência é o prazo para que seja constituído o crédito tributário. Tal prazo é de 5 anos. 5 anos. Beleza? Anotou? Então vamos lá, abre o código, artigo 173 do CTN. No artigo 173, joga no slide, por favor. No artigo 173 fica clara a regra geral de decadência. A regra geral de decadência deixa muito claro que o prazo decadencial é de 5 anos. O prazo decadencial é de 5 anos, ok? Para constituir o crédito tributário. São 5 anos para que o fisco pratique o lançamento. Olha aqui, o caput do artigo 173, ele deixa isso muito claro. São 5 anos para constituição do crédito tributário. Beleza? Tranquilo? Então, a gente tem que entender em que momento que inicia-se essa contagem, né? Porque o dispositivo fala de 5 anos do momento em que pode ser praticado o lançamento. Em que momento pode ser praticado o lançamento? Essa é uma pergunta relevante. Você lembra do conceito de lançamento? Lançamento é o procedimento administrativo que vai apurar a obrigação tributária e constituir o crédito tributário. É o procedimento administrativo que vai apurar a obrigação tributária e constituir o crédito. Esse é o lançamento. Então, o lançamento em matéria tributária, previsto no artigo 142, ele vai ser responsável pela constituição do crédito. E a partir de que momento que o lançamento pode ser praticado? Fácil.
O lançamento pode ser praticado a partir do fato gerador. É óbvio, a partir do fato gerador. No momento em que o fato gerador é praticado, já nasce a obrigação tributária, ela só não é líquida e certa. A partir desse momento, o fisco já pode praticar o lançamento. A partir desse momento, o fisco já pode praticar o lançamento. E ao praticar o lançamento, vai constituir, então, o crédito tributário. E ao praticar o lançamento, vai constituir o crédito tributário. Beleza? Então, volta no artigo 173. O direito da fazenda a constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados, inciso 1, do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. O que significa isso? Significa dizer que se o fato gerador de um tributo for praticado, por exemplo, no dia 10 de janeiro de um respectivo ano, o prazo decadencial para que o lançamento seja praticado só começa a contar em 1º de janeiro do ano seguinte. Ah, Gabriel, isso é anterioridade? De modo algum. Não tem nenhuma relação com a anterioridade essa contagem de prazo. Absolutamente nenhuma relação com a anterioridade. Isso simplesmente é para dar ao fisco a segurança de ter um prazo para analisar, fiscalizar, buscar informações e constituir o crédito tributário contra o contribuinte ou o responsável. Então perceba, quando falamos de decadência, nós estamos falando de um prazo de 5 anos que não se interrompe, não se suspende, que começa a contar do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao fato gerador. Que começa a contar do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao fato gerador, pois é a partir daquele momento que o crédito poderá ser constituído, a partir daquele momento que o lançamento poderá ser praticado, ok? Então, se o fato gerador de tributo foi praticado no dia 21 de agosto de determinado ano, decadência começa a contar em 1º de janeiro do ano seguinte. Se foi praticado esse fato gerador em 31 de dezembro, decadência começa a contar no dia 1º de janeiro. Decadência começa a contar no primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador e é um prazo de 5 anos que não se interrompe e não se suspende. É um prazo de 5 anos que não se interrompe e não se suspende, ok? Beleza? Agora preste atenção. Essa é a regra geral de decadência. Essa é a regra geral de decadência. Gabriel, é só isso? É muito fácil. É muito fácil. Agora, você tem que tomar cuidado, porque existe uma regra especial, uma regra específica de decadência. Regra essa que está tratada no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, 150, parágrafo 4º do CTN, que trata do lançamento por homologação. Joga no slide. O 150, parágrafo 4º, diz claramente que se a lei não fixar prazo, a homologação do lançamento será de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador. Esperado esse prazo, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Volta para mim. Preste bastante atenção. Preste bastante atenção. A regra geral de decadência são 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador. Mas essa regra geral não se aplica ao lançamento por homologação. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, deverá ser aplicada a regra específica. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, deverá ser aplicada a regra específica, que é a regra do artigo 150, parágrafo 4º. Que é a regra do artigo 150, parágrafo 4º. No 150, parágrafo 4º, fica muito claro, tá? Que efetivamente, nós estamos falando que no lançamento por homologação, o prazo decadencial é de 5 anos do fato gerador. Do fato gerador. E não do primeiro dia do exercício seguinte. Então, são 5 anos do próprio fato gerador. Gabriel,
Lembra aí, vai, refresca a minha memória com relação ao lançamento por homologação para eu não ter que voltar a assistir a aula de novo. Fácil, gente, preste atenção. O lançamento por homologação é a modalidade de lançamento tratada no artigo 150 do CTN, em que o contribuinte apura o tributo devido, antecipa o pagamento e manda para a conferência do fisco. O contribuinte apura o tributo devido, antecipa o pagamento e manda para a conferência do fisco. Ok? O fisco não participa do processo de construção do crédito. É o contribuinte que calcula, é o contribuinte que apura quanto ele deve. Antecipa esse pagamento e manda lá para o fisco, tá? E aí que está o ponto. Serão 5 anos, contados da data do fato gerador da obrigação tributária. 5 anos contados da data do fato gerador da obrigação tributária, para quê? Para que o fisco verifique se os cálculos do contribuinte estão corretos. Porque se o contribuinte falar, olha, esse cálculo deveria 100, mas bota no cálculo 80. E o fisco tem 5 anos para perceber que há uma diferença. O fisco tem 5 anos para perceber que há uma diferença relevante, ok? Então preste bastante atenção. Não se esqueça do que eu vou lhe falar. São 5 anos contados do fato gerador da obrigação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação. Gabriel, me dê exemplos concretos agora. ICMS, digamos que eu tenho uma loja. O ICMS é um imposto lançado por homologação. Se eu vendo um produto, circula uma mercadoria no dia 28 de março de um determinado ano, o prazo decadencial só começa a contar no dia 1º de janeiro do ano seguinte. O prazo decadencial só começa a contar em 1º de janeiro do ano seguinte. Tá? O prazo decadencial só começa a contar em 1º de janeiro do ano seguinte. Agora, o ponto principal qual é? O ponto principal dessa nossa conversa qual é? Se fosse, por exemplo, o ITD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação, o prazo decadencial só começaria a contar no 1º dia do exercício financeiro seguinte. Então, por que a ICMS? São 5 anos do fato gerador. Entende? Então, olha só. Vamos recapitular aqui? Tem uma loja, circula uma mercadoria. ICMS tem que ser recolhido. Prazo decadencial é de 5 anos do fato gerador. Se o fato gerador foi 28 de março, 5 anos de 28 de março. Mas, se fosse um óbito e eu tivesse que recolher o ITD, como o ITD é lançado por declaração, do dia 28 de março, que foi a data do óbito, a data do fato gerador, não conta nada. O prazo decadencial só começa a contar em 1º de janeiro do ano seguinte. Então, lançamento por homologação, decadência, 5 anos do fato gerador. Regra geral, 5 anos do 1º dia do exercício seguinte ao fato gerador. Ok? Você nunca mais se confunde com relação à decadência. Pode ter certeza. Agora, muita atenção, porque no 150 parágrafo 4º, olha o que tem na parte final. Caso de dolo, fraude ou simulação. Parte final do parágrafo 4º. Salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Qual o efeito do dolo? Qual o efeito da fraude? Qual o efeito da simulação? Próximo bloco eu te conto. Gente, quando o tributo for lançado por homologação e houver dolo, fraude ou simulação, conforme previsto na parte final do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, alguma coisa tem que ser feita para não prejudicar o fisco. Afinal de contas, no lançamento por homologação, o prazo é menor, não é? Para a constituição do crédito. O prazo é muito menor. Não necessariamente muito. Eventualmente pode ser muito, mas pode não ser, porque, na regra geral, a decadência começa a contar em 1º de janeiro do ano seguinte ao fato gerador. Se foi um fato gerador em 2 de janeiro, decadência começa a contar praticamente no ano seguinte. Agora, no lançamento por homologação, não. São 5 anos do fato gerador. E se o contribuinte apurar menor de forma dolosa,
de forma fraudulenta, de forma simulada. Ele vai se beneficiar da própria torpeza? A resposta é não. Se for a menor, um dolo, fraude ou simulação, preste bastante atenção. Não há que se falar na regra geral. Se houver dolo por parte do contribuinte no lançamento por homologação, se houver fraude, se houver simulação, se houver dolo, fraude ou simulação, contar-se-ão 5 anos, não da data do fato gerador, mas do primeiro dia do exercício financeiro seguinte. Ou seja, em caso de dolo, em caso de fraude, em caso de simulação, não se aplica a regra do 150, parágrafo 4º, ainda que seja tributo sujeito a lançamento por homologação. Em caso de dolo, fraude ou simulação, nós saímos do 150, parágrafo 4º do CTN para a aplicação da regra geral, que está no artigo 173, inciso 1. Beleza? Tranquilo? Então preste atenção. Dolo, fraude ou simulação, no lançamento por homologação, o prazo decadencial é de 5 anos do exercício seguinte, e não 5 anos do fato gerador, claro, para evitar que o torpe se beneficie da própria torpeza. Para evitar que o torpe se beneficie da própria torpeza. Fácil, molezinha, não há dúvidas. Então joga no slide, tem um julgadinho sobre isso. Agravo regimental no RESP 1241717. Esse agravo regimental ele é bastante interessante, bastante esclarecedor. Vamos dar uma lidinha que vale a pena. Nos casos de tributos e lançamento por homologação, não ocorrendo o pagamento antecipado pelo contribuinte, incumbe ao fisco o poder-dever de efetuar o lançamento de ofício, que deve obedecer ao prazo decadencial estipulado pelo artigo 173, inciso 1 do CTN, segundo o qual o direito da Fazenda Pública a constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Decadência afastada. Por que desse julgado? Mantém no slide, por favor. Por que desse julgado? Se não houve o pagamento antecipado, como funciona o lançamento por homologação? O contribuinte apura o tributo devido, o contribuinte antecipa o pagamento, o contribuinte manda para o fisco conferir. Então, o pagamento antecipado é um requisito para que o lançamento por homologação se perfaça. Se não houver o lançamento por homologação, ou melhor, se não houver o pagamento antecipado, como é que eu posso falar que houve lançamento por homologação? E se o contribuinte não pagou, de má fé ele está. Isso é batata, isso é claro, isso é indiscutível, né? Então, no caso de lançamento por homologação, ainda o contribuinte entregue as obrigações acessórias, mas não efetue o pagamento, eu saio da regra do 150, parágrafo 4º e vou para a regra geral do artigo 173, inciso 1, pois caracteriza-se nessa hipótese o dolo, a fraude e a simulação. Beleza? Tranquilo, molezinha? Então preste atenção. Tem mais julgados, né? Então, em relação ao período de 1/1/97 a 4/12/97, houve o lançamento por homologação, tendo havido pagamento antecipado, ainda que reduzido, regendo-se então a decadência pela regra do 150, parágrafo 4º do CTN, que fixa o prazo de 5 anos a contar do fato gerador para a homologação do pagamento realizado pelo contribuinte. Em razão disso, nesse ponto, prospera a resignação da decadência parcial. Então perceba, se houve a declaração, se houve a obrigação acessória, houve o pagamento parcial, então eu aplico o 150, parágrafo 4º. Vem para mim. Gabriel, quando é que eu aplico o 150, parágrafo 4º? Quando é que eu aplico o 173, inciso 1? Molezinha. A regra é 173, inciso 1. 5 anos do exercício seguinte ao fato gerador. No lançamento por homologação, a regra é específica, só para o lançamento por homologação. 5 anos do fato gerador. Mas, se houver uma conduta dolosa, fraudulenta ou simulada,
são 5 anos do exercício seguinte e não 5 anos do fato gerador. São 5 anos do exercício seguinte e não 5 anos do fato gerador. Beleza? Tranquilo? Fácil? Molezinha, molezinha? Então só mais um julgado para a gente jogar uma pá de cal nesse assunto e voltar a outra discussão de decadência. Regra geral. O Código Tributário Nacional estabelece 3 fases inconfundíveis. Aqui vai até a notificação do lançamento ao sujeito passivo, em que ocorre o prazo de decadência, 173, incisos 1 e 2 do CTN. Aqui se estende da notificação do lançamento até a solução do processo administrativo, em que não ocorrem nem o prazo de decadência, nem a prescrição, por estar suspensa a exigibilidade do crédito. Artigo 151, inciso 3 do CTN. Aqui começa na data da solução final do processo administrativo, quando corre o prazo de prescrição da ação judicial da Fazenda Pública. Ou seja, esse julgado eu coloquei aqui porque ele é um grande resumo, do que a gente está falando, ok? Beleza? Então, aqui ficou claro na forma do artigo 173 a regra geral e a regra específica de decadência. Lembrando que decadência não se interrompe e não se suspende. Decadência não se interrompe e não se suspende. O prazo decadencial não vai ser interrompido nem suspenso. Não vai ser interrompido nem suspenso. Lembre-se disso. O prazo decadencial não pode ser objeto nem de interrupção, nem de suspensão. Ok? Vamos dar uma olhadinha no artigo 173, inciso 2. No 173, inciso 2, nós temos uma nova data, um outro dia exacó para o início do prazo decadencial. Um outro dia exacó para o início do prazo decadencial. Beleza? Tranquilo? Então presta bem atenção. Presta bem atenção. Olha o que está escrito no inciso 2. O direito da Fazenda Pública, diz o caput, constituir o crédito tributário, extingue-se após 5 anos contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Presta bastante atenção no que Gabriel vai falar agora. Aqui não houve a interrupção da decadência. É um novo prazo que se inicia. Como assim, Gabriel? Digamos que o lançamento foi praticado dentro do prazo decadencial, foi notificado ao sujeito passivo dentro do prazo decadencial, o crédito foi regularmente constituído dentro do prazo decadencial. Não houve decadência, mas há um vício formal nesse lançamento. Há um vício formal nesse lançamento. Há um erro. Um erro com relação ao nome, um erro com relação a um detalhe qualquer. Há um erro formal e não material. No caso de vício formal, o fisco terá novos 5 anos, um novo prazo de 5 anos, para praticar o lançamento substitutivo. Um novo prazo de 5 anos para praticar o lançamento substitutivo. Não se trata de uma decadência que foi interrompida pelo lançamento dentro do prazo. Não. O crédito foi anulado pelo vício formal, ponto, acabou. O que o fisco vai ter são novos 5 anos para praticar o lançamento substitutivo, aquele lançamento que foi praticado com vício formal. Lançamento substitutivo, aquele lançamento que foi praticado com vício formal. Portanto, lembre-se, o prazo decadencial, ele tem 2 datas de início. 3, a regra geral, 173, inciso 1, 5 anos do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador. Regra específica, 150, parágrafo 4º, 5 anos do fato gerador, só para o lançamento de promulgação. E, se o lançamento foi praticado dentro do prazo, nós temos 5 anos da data que transitar em julgado a decisão que reconheceu o vício formal, para que seja então praticado o lançamento substitutivo.
Fácil, molezinha, não há dúvidas. Tem certeza? Esse é o inciso 2. Acha que acabou? Vamos dar uma olhadinha no parágrafo único do artigo 173. O parágrafo único diz que o direito a que se refere este artigo, ou seja, a decadência, extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário, pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Ao lançamento. Beleza, gente? Tranquilo? Então presta bem atenção. Presta bem atenção. Aqui, no parágrafo único, não pode haver uma interpretação diversa da que eu vou abordar agora com você. O que o parágrafo único está dizendo é muito simples. O prazo decadencial, sua regra geral, a gente está no 173, não pode esquecer disso. O prazo decadencial ele começa a contar quando? No primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao fato gerador. Não é isso? Primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao fato gerador. Se o fato gerador foi praticado no dia 2 de março, o prazo decadencial começa a contar em 1º de janeiro do ano seguinte. Ok, beleza. Agora, se por acaso esse contribuinte já estava no olho da Receita e a Receita abre uma fiscalização sobre ele no dia 10 de março? Seria o cúmulo da eficiência, mas tudo bem, no exemplo é absurdo mesmo. Olha só, o fato gerador foi praticado no dia 2 de março, lançamento por ofício. No caso do ITD, o Estado está míngua, está dependendo muito de dinheiro, então vai funcionar da seguinte forma. O Estado recebe a declaração, a certidão de óbito do indivíduo, porque os cartórios são obrigados a informar, automaticamente o Estado já abre fiscalização para recolhimento do ITD. Digamos que isso aconteça no mundo mágico da Moranguinho. O indivíduo morreu no dia 2 de março. Morreu no dia 2 de março. A fiscalização teve início no dia 10 de março, 8 dias depois. A pergunta é, qual o efeito disso para o prazo decadencial? Na forma do artigo 173, parágrafo único, a única interpretação possível é que o início da fiscalização antes do início do prazo decadencial puxa o prazo decadencial. Puxa o prazo decadencial para o começo. Então essa decadência que começaria a contar em 1º de janeiro do ano seguinte, agora vai começar a contar com o início da fiscalização, ou seja, ela vai começar a contar logo no dia 10 de março, que foi quando a fiscalização se iniciou. Ah, Gabriel, isso daí não significa que o prazo decadencial, uma vez iniciada a fiscalização, não acaba nunca? Claro que não, né, gente? É segurança jurídica, pelo amor de Deus, é um mínimo. Segurança jurídica. O prazo decadencial tem que existir. A decadência tem que acontecer, o direito tem que acabar. O direito não socorre os que dormem. Então preste atenção, vamos ler de novo, artigo 173, parágrafo único. CTN, vai lá. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário, pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Então presta bastante atenção no que eu estou lhe falando. Não dá para errar, não dá para se confundir. A regra é clara. A regra é clara. Se a decadência, se o tributo é lançado por homologação, tem o 150 parágrafo 4º. Mas, se eu estou aplicando a regra geral de decadência, o prazo só começa a contar em 1º de janeiro do ano seguinte ao fato gerador. Significa dizer que se a fiscalização se inicia antes do início do prazo decadencial, essa fiscalização puxa o prazo decadencial. Essa fiscalização
puxa o prazo decadencial e ele não vai começar a contar em 1º de janeiro, mas sim na data do início da fiscalização. Mas sim na data do início da fiscalização. Beleza? Tranquilo? Molezinha, né? Fácil. Então preste atenção. Decadência é a perda do direito do fisco constituir o crédito tributário. O prazo decadencial é de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício financeiro ao fato gerador. 173, inciso 1, regra geral. Lançamento por homologação, 150, parágrafo 4º, que são contados os 5 anos da data do fato gerador. Ressalvada a hipótese em que haja dolo, fraude ou simulação, que aí eu saio da data do fato gerador, porque o torpe não pode se beneficiar da própria torpeza, e vou para o artigo 173, inciso 1 do CTN, regra geral. Ok? Fácil, molezinha? Então, para fechar, você não pode esquecer da súmula 555 do STJ. Súmula 555 do STJ. Anote a súmula 555 do STJ e abra para que a gente possa analisar essa súmula 555. A súmula 555 diz o seguinte: quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do artigo 173, inciso 1 do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Então, preste bastante atenção. Quando não houver declaração, o prazo decadencial vai direto para o 173, inciso 1. Por quê? O torpe não pode se beneficiar da própria torpeza. No lançamento por homologação, o contribuinte tem que entregar a obrigação acessória. Se ele não entrega, a má-fé já é presumida, vai direto para o 173, inciso 1. Molezinha, show de bola? Essa é a decadência do direito tributário. Muito fácil, não tem como se confundir. Beleza? Então, no próximo bloco, tem prescrição. Agora que você conhece a decadência, está na hora da gente falar sobre a prescrição. O que é a prescrição, afinal de contas? A prescrição também é causa de extinção do crédito tributário. E a prescrição está no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Prescrição é a perda do direito do fisco constituir o crédito tributário. Prescrição é a perda do direito do fisco constituir o crédito tributário. Presta bastante atenção. O artigo 174, ele deixa muito claro, joga no slide, por favor, que a prescrição é o prazo de 5 anos para a cobrança do tributo. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. 5 anos contados da data da constituição definitiva. E aí começa a primeira discussão. Quando é que acontece a constituição definitiva? Em que momento que acontece a constituição definitiva do crédito tributário? É quando não cabe mais a alteração desse crédito na esfera administrativa. É quando não cabe mais a alteração desse crédito na esfera administrativa. Como assim, Gabriel? Como assim? Gente, praticado o lançamento, o contribuinte ele é notificado. Notificado do lançamento, o contribuinte ele pode pagar, ele pode impugnar o auto de infração, argumentando que aquela cobrança é indevida por qualquer motivo. Ele pode não fazer nada. Qualquer uma dessas hipóteses, ele pode deixar de fazer ou fazer alguma coisa especificamente, né? Se o contribuinte paga, está extinto o crédito, eu não vou nem discutir prescrição. Se o contribuinte faz a impugnação do auto de infração, o que ele está fazendo? Ele está devolvendo ao fisco a possibilidade de rever o lançamento.
ele está devolvendo ao fisco a possibilidade de rever o lançamento. Nesse caso, preste muita atenção. O fisco, durante a esfera administrativa, pode reconhecer que o tributo foi indevido ou não. E na forma do artigo 151, que traz as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, no seu inciso 3, fica claro que qualquer recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito. Qualquer recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito. Então, muita atenção, porque enquanto estiver suspensa a exigibilidade do crédito, o fisco não pode cobrar. Se o fisco não pode cobrar, não pode contar contra o fisco, o prazo prescricional. Então fique atento, a constituição definitiva do crédito tributário somente se dará caso haja a impugnação do auto de infração quando exaurida a esfera administrativa. Então, uma vez impugnado o auto de infração, enquanto a esfera administrativa estiver pendente, não conta prazo prescricional em matéria tributária. Não conta prazo prescricional em matéria tributária. Ok? Beleza? Fácil? Então preste bastante atenção. E se o indivíduo não paga e não impugna? E se o indivíduo não paga e não impugna? O que vai acontecer? Hein? Vamos dar uma olhadinha? Súmula 622 do STJ. Não, fica comigo aqui. Súmula 622 do STJ. A súmula 622, ela veio trazer uma discussão que há muito tempo rolava no judiciário. Por quê? Se o fisco ele lavra o auto de infração, o contribuinte vai ter 30 dias para efetuar o pagamento. 30 dias para pagar ou para impugnar. A jurisprudência, ela era muito controversa. O prazo prescricional começa a contar, afinal de contas, da data da notificação ou 30 dias depois da notificação? Eu sempre defendi que esse prazo só começava a contar 30 dias depois. Porque dentro do prazo de 30 dias, o fisco não pode cobrar, ele não pode executar, já está exigível, está só esperando o pagamento. Então, se o fisco não pode fazer nada, não pode contar contra ele o prazo prescricional. Isso não existe. Mas muitos julgados diziam que os 5 anos da prescrição se aplicavam da data do lançamento, da data da notificação do lançamento. Eu sempre fui contra. O STJ, então, editou a súmula 622, que diz o seguinte: a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário. Exaurida a instância administrativa, com o decurso do prazo para impugnação ou com a notificação do seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. Súmula 622 do STJ, aprovada em 12 de dezembro de 2018. Aprovada em 12 de dezembro de 2018. Então, presta bastante atenção. Hoje, a súmula 622 colocou uma pá de cal nessa discussão. Não tem mais briga. O prazo prescricional é de 5 anos a contar de quando? Do exaurimento da esfera administrativa, o contribuinte vai ter mais 30 dias para pagar. Se ele não paga, começa a prescrição. Se ele recebeu o auto de infração, em 30 dias ele não impugnou, começa a contagem da prescrição. 30 dias depois do recebimento do auto, afinal de contas, ele tinha 30 dias para pagar, né? Só pode ser inscrito em justiça depois disso. Ok? Fácil? Não há dúvidas? Legal? Então, o início do prazo prescricional está muito claro, né? Está muito claro, na minha cabeça aqui está muito bem claro e indiscutível, né? É importante lembrar que tem um outro dies à quo que inclusive é objeto de súmula, que é a súmula 436 do STJ, que deixa claro que a entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo o tributo devido,
a entrega da declaração pelo contribuinte reconhecendo o tributo devido, constitui o crédito. Então, tomemos como exemplo um caso de ICMS. Eu tenho uma loja, eu vendo produtos hoje, sei lá, 1, 2, 3, 4, 10 itens. Prazo decadencial é de 5 anos do fato gerador. Se eu vendi hoje, decadência começa a contar hoje. Tá? 150 parágrafo 4º, já aprendemos isso. E aí, se eu não declaro, vai para o primeiro dia do exercício financeiro seguinte. Se eu tenho dolo, fraude ou simulação, vai para o primeiro dia do exercício financeiro seguinte. Beleza? Beleza. Molezinha, fácil, sem dúvidas. Bom, dito isso, digamos que eu entregue a declaração. Eu tenho 30 dias para entregar minha obrigação acessória. Daqui a 30 dias eu entrego a minha obrigação acessória e não pago. Qual o prazo que começa a contar? Se em 30 dias eu entrego a minha obrigação acessória e não efetuo o pagamento, o prazo que vai contar é o prazo prescricional. Por que é o prazo prescricional? Porque no momento que eu entreguei a minha obrigação acessória, reconhecendo que eu sou o devedor, porque eu coloco na minha obrigação acessória, eu estou devendo X de tributo. No momento que eu entrego essa obrigação acessória reconhecendo que eu sou devedor, não restam dúvidas que o crédito está constituído. Então preste bastante atenção. O crédito estará constituído no momento em que eu entrego a declaração. A partir desse momento, se não houver o pagamento, o prazo a contar não será o prazo decadencial. O prazo a contar será o prazo prescricional. Por que prescricional? Porque o crédito já foi constituído pela entrega da declaração. Fácil, molezinha, não há dúvidas. Então, ficou clara a questão do dies a quo, né? O início da contagem da prescrição. Beleza? Agora, preste atenção. Diferente da decadência, a prescrição ela pode ser interrompida ou ela pode ser suspensa. É importante lembrar isso. A prescrição ela pode ser interrompida ou suspensa. Lembrando que a interrupção faz com que a prescrição recomece a contar do zero. A suspensão começa a contar de onde parou. A prescrição pode ser interrompida, começando a contar do zero, caso ocorra uma causa de interrupção, e caso ocorra uma causa de suspensão, ela começa a contar de onde parou. Molezinha? Fácil. Legal? Show de bola? Maravilha. Vamos dar uma olhadinha no artigo 174, parágrafo único do CTN. Joga no slide, por favor. No parágrafo único do artigo 174, está expresso que a prescrição se interrompe. Começando a contar do zero, depois. Se interrompe, inciso 1, pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. É o despacho do juiz ordenando o cítice. Presta bastante atenção. O despacho do juiz que diz cítice interrompe a prescrição. Não é a citação válida. Basta o juiz lançar o cítice nos autos. Já está interrompida a prescrição. Beleza? Agora chama atenção para um fato. Caso concreto. A execução foi ajuizada dentro do prazo prescricional, mas pela morosidade do judiciário, o cítice só aconteceu depois do prazo prescricional, já operada a prescrição. E aí? Nesse caso,
Como é que vai funcionar essa situação? Já aconteceu a prescrição. Já aconteceu a prescrição. Ajuizou dentro do prazo, mas o sítice foi depois. Acontece a interrupção do prazo? Sim ou não? O artigo 240, parágrafo 1º do CPC, Código de Processo Civil, o artigo 240, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, ele é muito claro, dizendo que o sítice, ele retroage a data do ajuizamento. O sítice retroage a data do ajuizamento. Além disso, além do 240, parágrafo 1º do CPC, a súmula 106 do STJ, ela diz com todas as letras que a parte não pode ser prejudicada pela morosidade do judiciário. A parte não pode ser prejudicada pela morosidade do judiciário. De modo que, se o ajuizamento foi dentro do prazo, o sítice, em data posterior, retroagirá a data do ajuizamento, não podendo a parte, no caso o exequente, ser prejudicado pela ausência desse sítice no prazo legal. Beleza? Então, se o sítice foi depois, não tem problema, se o ajuizamento foi dentro do prazo prescricional. Show de bola? Beleza? Volta para o artigo 174, parágrafo único. Interrompe-se a prescrição pelo protesto judicial. Atenção que é protesto judicial, não é extrajudicial, hein? Por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. E 4, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Então, presta bastante atenção. Todas as hipóteses que você encontra no artigo 174 são hipóteses judiciais. É o protesto judicial, é ato judicial que constitui mora ou qualquer hipótese que haja o reconhecimento da dívida. Qualquer hipótese em que ocorra o reconhecimento da dívida. Ocorreu o reconhecimento da dívida, está interrompida a prescrição. Beleza? Suave, molezinha, não há dúvidas. Prescrição é muito simples, muito simples. Agora, cuidado, porque existem causas também de suspensão da prescrição. As causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, elas têm o efeito de suspender a prescrição. As causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário têm o efeito de suspender a prescrição. São hipóteses em que a exigibilidade do crédito fica suspensa. Em que a exigibilidade do crédito fica suspensa. Como assim, Gabriel, a exigibilidade fica suspensa? As causas de suspensão estão no artigo 151. Vamos dar uma olhadinha rapidinho. No 151 do CTN, inciso 1, está escrito que suspende a exigibilidade do crédito à moratória. Enquanto estiver pendente uma moratória, não pode executar. Se não pode executar, não pode contar o prazo prescricional contra ele. Mesma coisa acontece com o depósito do montante integral, recurso administrativo, tanto que o prazo prescricional só começa a contar com o exaurimento da esfera administrativa, concessão de liminar e mandado de segurança, liminar ou tutela em ação judicial, parcelamento. Presentes uma dessas causas de suspensão, o fisco fica impedido de cobrar. Se ele fica impedido de cobrar, está suspensa a prescrição. Atenção, atenção. Está suspensa a prescrição se estiver suspensa a exigibilidade do crédito, com exceção do parcelamento. Por quê? Porque o parcelamento tem como requisito a confissão. Volta para mim. Quando você adere ao parcelamento, você confessa que você está devendo. Se você confessa que você está devendo, você cai no artigo 174, parágrafo único, inciso 4, que diz que é qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que represente o reconhecimento da dívida. Então, atenção, o parcelamento,
Ele representa o reconhecimento da dívida. Se o parcelamento representa o reconhecimento da dívida, por óbvio, uma vez que haja a adesão ao parcelamento, a prescrição se interromperá. Ela não se suspenderá, ela se interromperá. Beleza? Ficará interrompida. Tranquilo, gente? Beleza? Molezinha, fácil? Então preste bastante atenção. As causas de interrupção estão no artigo 174. As causas de suspensão são as causas de suspensão da exigibilidade do crédito. É salvada a hipótese e o contribuinte reconheça a dívida, porque aí cai na interrupção. Molezinha, não é? Prescrição é muito fácil. Mas peraí, e se a execução foi proposta dentro do prazo, mas o devedor não é encontrado? Como é que funciona essa figura da prescrição intercorrente? Te conto no próximo bloco. Existe uma figura chamada prescrição intercorrente. Ah, Gabriel, é outro tipo de prescrição? Claro que não. É simplesmente aquela prescrição que foi interrompida pelo CITES. Em algum momento, ela vai ter que voltar a correr, né, gente? O direito não socorre os que dormem. O prazo não vai ficar parado para sempre. E como em algum momento ela tem que voltar a correr, como em algum momento ela tem que voltar a correr, a prescrição intercorrente ela é regulamentada na Lei de Execuções Fiscais, no artigo 40. Antes de falar do artigo 40, tem um pequeno comentário. Gabriel, você não falou quando começou prescrição intercorrente, prescrição e decadência, que são assuntos reservados à lei complementar? Por que então que a hipótese da prescrição intercorrente está na Lei de Execuções Fiscais, que é uma lei ordinária? Na verdade, galera, a prescrição intercorrente ela não é tratada na Lei de Execuções Fiscais. Ela é tratada no CTN. Por isso que eu deixei bem claro, a prescrição intercorrente nada mais é do que a prescrição do artigo 174, no curso da execução fiscal. O que a Lei de Execuções faz é simplesmente dizer, olha, essa prescrição volta a correr caso aconteça isso, isso e isso. Acabou. Mas é a prescrição da lei complementar. A Lei de Execuções Fiscais não está trazendo nenhuma causa de interrupção, nenhuma causa de suspensão, não está trazendo nenhum prejuízo à interpretação. Beleza? Tranquilo? Então preste bastante atenção. A prescrição intercorrente, ela é a prescrição do 174 na Lei de Execuções Fiscais. Beleza? E aí só vai ter a regulamentação de que momento ela começa a contar. Tá bom? Vamos lá, artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais. O artigo 40 deixa muito claro que o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. E nesses casos, não ocorrerá o prazo de prescrição. Então preste atenção. A execução é proposta, o juiz lavra o CITES e está interrompido o prazo. Ok. E aí, não é localizado o devedor ou não são encontrados bens do devedor. Por que é importante encontrar bens do devedor? Porque só cabe defesa na execução fiscal por meio de embargos à execução ou de exceção de presecutividade resguardadas as devidas proporções, né? Matéria que o juiz pode reconhecer de ofício, não necessita de dilação probatória, etc. Mas, resguardadas as devidas proporções, a defesa vai ser por meio de embargos à execução. E qual o requisito para embargar a execução fiscal? O requisito para embargar a execução fiscal é a garantia do juízo. Se não forem encontrados bens do devedor, não vai ter garantia do juízo. Se não vai ter garantia do juízo, não vai ter embargos. Não cabe embargos. Artigo 16, parágrafo 1º da Lei de Execuções Fiscais. Tem que estar garantido o juízo. Beleza? Então, se não for encontrado o devedor, o processo não pode ficar parado para sempre. Se não forem encontrados bens do devedor, também o processo não pode ficar parado para sempre. Esse é o mote, essa é a ideia do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, que o processo não pode ficar parado para sempre. Beleza? Vamos lá, artigo 40. O juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados os bens sobre os quais possa recair a penhora. Veja bem, não é uma causa de suspensão da prescrição,
É uma causa de suspensão da execução, muito cabível dentro da Lei de Execuções Fiscais, que é uma lei processual. Então preste atenção, a execução fiscal fica suspensa, a prescrição está interrompida desde o cítice, beleza? E aí vem o parágrafo 2º. Decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrado os bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Ou seja, 1 ano de suspensão do processo. 1 ano de suspensão do processo. Decorrido 1 ano de suspensão do processo, a interrupção da prescrição se deu com o cítice. O juiz ordenará o arquivamento dos autos. Parágrafo 3º. Encontrados que sejam a qualquer tempo, o devedor ou seus bens serão desarquivados para prosseguimento da execução. Ok. Parágrafo 4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá de ofício reconhecer a prescrição. Aqui está o nosso ponto nevrálgico, aqui está a nossa discussão. A decisão que ordena o arquivamento, depois de 1 ano de suspensão, se da decisão que ordenar o arquivamento, depois de 1 ano de suspensão do processo, ocorrer a prescrição, aí sim, são os 5 anos do artigo 174. São os 5 anos do artigo 174. Se dessa decisão contar o prazo de 5 anos, ocorrerá a prescrição intercorrente. Prescrição essa que o juiz pode reconhecer de ofício. Mas olha no slide de novo. Depois de ouvida a Fazenda Pública. Pode reconhecer de ofício depois de ouvida a Fazenda Pública. Ou seja, primeiro tem que ser ouvida a Fazenda Pública para que depois, somente depois, seja decretada a prescrição intercorrente. Mas por que isso, Gabriel? Porque a Fazenda tem que falar, gente, caso haja alguma causa de interrupção que o juiz não tenha ciência. Vai que a Fazenda fez um processo de parcelamento. Parcelamento em uma refis. O juiz vai lá, informa, excelência aqui, olha, fulano de tal aderiu ao refis, ele não foi citado, ele não sabia da execução, aderiu ao refis, está aqui. Não há que se falar em prescrição, você não vai poder extinguir o crédito pela prescrição, porque ele aderiu ao refis, está interrompida a prescrição. Então a Fazenda tem esse ônus de informar ao fisco se houve uma causa de interrupção ou não. Por isso que tem que ser ouvida a Fazenda antes da decretação da prescrição intercorrente. Por isso que tem que ser ouvida a Fazenda antes da decretação da prescrição intercorrente. Beleza? Molezinha? Fácil? Aí surgiram os primeiros problemas. Problema número 1. O dispositivo do parágrafo 4º é muito claro. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional. Muito cuidado com isso. O que a Fazenda começou a fazer? Antigamente, os processos eram físicos. A Fazenda pegava os autos, ainda tem alguns, né? Mas enfim, a Fazenda mandava o estagiário, ele fazia a carga dos autos e guardava no escaninho. O juiz nunca ia determinar o arquivamento. Nunca ia determinar o arquivamento. O processo estava suspenso, a Fazenda vai lá e faz carga, coloca no escaninho, o juiz não determina o arquivamento, e aí o parágrafo 4º cai por terra, porque não vai ter decisão determinando o arquivamento. A partir de quando vai começar a prescrição, afinal de contas? O STJ teve que intervir nessa situação. Porque o objetivo do parágrafo 4º, do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, é a segurança jurídica. É a segurança jurídica, é evitar que a parte seja prejudicada pela morosidade do poder público, do judiciário e de todos os envolvidos. Então, vem a súmula 314 do STJ, que diz que em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano, fim do qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente, fim do qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. Ou seja, o STJ vem dizendo, olha, o que se busca aqui é segurança jurídica.
Não precisa o juiz determinar o arquivamento. Basta determinar a suspensão. Determinou a suspensão do feito, um ano depois, automaticamente começa a contagem da prescrição intercorrente. Só que não contava com a maldade da Fazenda, né? Porque assim, o que a Fazenda começou a fazer? Né? A Fazenda começou, então, a fazer carga do processo antes da suspensão. Manda citar, não encontra. Manda edital, não encontra, faz carga, deixa aqui comigo. O juiz não vai lembrar, ele não vai ter controle disso. E aí o juiz não estava determinando a suspensão e o processo acabava parado por mais de 5 anos. Começou a ser decretada a prescrição pela inércia da Fazenda. Afinal de contas, o processo fica parado por mais de 5 anos, a Fazenda está inerte. E se ela está inerte, ela não pode se beneficiar da própria torpeza. Não é isso? Não pode. Daí, em setembro de 2018, aconteceu uma importante alteração na jurisprudência em sede de recurso repetitivo. Foi o recurso especial 1.340.553 do Rio Grande do Sul. Recurso especial 1.340.553 do Rio Grande do Sul. Recurso repetitivo, hein? Anotou aí? 1.340.553 do Rio Grande do Sul. Esse recurso julgou o início da contagem da prescrição intercorrente. Qual foi o posicionamento do STJ, diga-se de passagem, muito apropriado? O espírito do artigo 40 da Lei 6.830 de 1980 é o que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada das execuções das respectivas dívidas fiscais. Não havendo a citação de qualquer devedor, por qualquer meio válido, ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais. E o respectivo prazo, ao fim do qual estará prescrito o crédito fiscal. Nem o juiz, nem a Procuradoria da Fazenda são os senhores do tempo, do termo inicial do prazo de 1 ano da suspensão previsto no artigo 40. Não cabe ao juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo da suspensão na forma do artigo 40. Ou seja, o prazo é automático. Presta bastante atenção. De acordo com o recurso 1.345.553, do Rio Grande do Sul, recurso especial, recurso repetitivo, o prazo prescricional da prescrição intercorrente começa a contar após 1 ano da suspensão. Mas a suspensão é automática. Não depende do juiz, não depende da Fazenda determinar quando vai acontecer a suspensão. Significa dizer que a suspensão é automática. Devedor tentou ser encontrado, voltou negativa a certidão, não encontrou bens, a Fazenda foi intimada de que não há bens, que não há devedor, automaticamente suspensão do processo se aplica. Automaticamente, depois de 1 ano, começa a prescrição intercorrente. Automaticamente começa a prescrição intercorrente. Fácil. Molezinha, não há dúvidas. Essa é a prescrição intercorrente judicial. Gabriel, existe prescrição intercorrente administrativa? A resposta é não. Não existe prescrição intercorrente administrativa. Por que que não existe prescrição intercorrente administrativa? Por quê? Porque, efetivamente, na pendência da esfera administrativa, o fisco não pode executar. Se ele não pode executar, não pode contar contra ele o prazo prescricional. Se ele não pode executar, não pode contar contra ele o prazo prescricional.
Então fique muito atento, não pode se confundir. Prescrição intercorrente administrativa não existe. Ah, Gabriel, mas e se a esfera administrativa demorar 20 anos? Não importa, o contribuinte não tem prejuízo nenhum com isso. O contribuinte não tem prejuízo nenhum com isso, ainda que demore 20 anos. Fácil, molezinha, não há dúvidas. Tem certeza? Posso confiar? Então, para fechar, prescrição e decadência, artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Execuções Fiscais. Abre aí, vai. Aqui a gente fala de uma figura chamada inscrição em dívida ativa. É com a inscrição em dívida ativa que o crédito tributário passa a ser líquido. É com a inscrição em dívida ativa que o crédito tributário passa a ser líquido e certo, para que seja promovida a execução fiscal. Com a inscrição em dívida ativa nasce a certidão de dívida ativa, que é o único documento que vai instruir a execução fiscal. Que é o único documento que vai instruir a execução fiscal. E aí vem o ponto do nosso debate aqui, né? A inscrição em dívida ativa influencia na contagem da prescrição ou mesmo na decadência? Não há nenhuma influência. Absolutamente nenhuma influência. Gabriel, mas o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Execuções Fiscais está dizendo que a prescrição fica suspensa por 180 dias após a inscrição em dívida ativa. A prescrição fica suspensa por 180 dias após a inscrição em dívida ativa. Não fica, Gabriel? Não. Não fica. Não no tocante à dívida ativa tributária. Não se esqueça que a Lei de Execuções Fiscais ela é utilizada para dívida ativa tributária ou não tributária. Tributo ou não, não importa. Não importa. Então preste bastante atenção. Dívida ativa tributária, tá? Eu não aplico o 2º parágrafo 3º. Por quê? Porque seria uma causa de suspensão prevista na Lei de Execuções Fiscais, que é uma lei ordinária e não uma lei complementar. E prescrição e decadência tem que estar em lei complementar. Fácil, molezinha. Prescrição e decadência, não há dúvidas. Ridículo, né? Vamos combinar? Não é tão difícil quanto parece. Na prática, é um excelente instrumento que a gente utiliza para defender o nosso cliente. Show de bola? Então, no próximo bloco, a gente continua com mais causas de extinção do crédito. Então, pessoal, dando continuidade nas causas de extinção do crédito tributário, vamos analisar as restantes, que são relativamente simples. No inciso 6 do artigo 156 do CTN, a gente encontra a conversão do depósito em renda. Cá entre nós, conversão do depósito em renda é a causa de extinção do crédito mais simples de todas. Mais simples de todas. Por quê? Porque a conversão do depósito em renda é um efeito normal do processo. Digamos que eu ingresso com uma ação judicial, realizo um depósito do montante integral. Realizei o depósito do montante integral, ganhei a ação judicial. O que vai acontecer com o depósito? Eu pego de volta. E se eu perder a ação judicial, o que vai acontecer com o depósito? Se eu perder a ação judicial, ele vai ser convertido em renda em favor do réu. E aí o crédito estará extinto, por óbvio. Se ele vai ser convertido em renda em favor do réu, o crédito estará extinto, ok? Beleza? Molezinha, né? Fácil. No inciso 6, então, nós temos a conversão do depósito em renda. No inciso 7, nós temos o pagamento antecipado e a homologação do lançamento. Pagamento antecipado e homologação do lançamento nos termos do artigo 150, parágrafos 1º e 4º. Vamos pensar no imposto de renda? O imposto de renda sofre a antecipação do pagamento mensalmente. No tocante ao imposto de renda, mensalmente nós temos antecipação do pagamento. Então, todo mês, quando o trabalhador sofre a retenção na fonte, existe a antecipação do pagamento para fins de imposto de renda. E o lançamento homologado extingue o crédito. Significa dizer que mensalmente o imposto de renda vai sendo extinto. E com a homologação do lançamento, o crédito morre de verdade. Molezinha? Fácil? Também extingue o crédito tributário, na forma do artigo 156, inciso 8, a consignação em pagamento. Consignação em pagamento. Consignação em pagamento é uma ação judicial regulamentada no Código Tributário Nacional, no artigo 164. 164. A ação de consignação em pagamento, ela vai ser cabível sempre que o contribuinte quiser pagar, mas o fisco condiciona esse pagamento.
condiciona ao pagamento de uma multa, condiciona ao pagamento de outro tributo, né? Ou quando existe bitributação, dois entes cobrando sobre o mesmo fato gerador, ou seja, a ação de consignação em pagamento ela é cabível nas hipóteses do artigo 164 e ela extingue o crédito. Por quê? Porque eu quero pagar, eu vou pagar, eu me proponho a pagar e eu deposito em juízo aquele montante que eu quero pagar. Só queria chamar a atenção que o artigo 164, ao regulamentar a ação de consignação em pagamento, no seu parágrafo 2º, deixa muito claro, preste bem atenção, que se a ação de consignação em pagamento for julgada procedente, o depósito se converte em renda, está extinto o crédito tributário. Se for julgada improcedente, o depósito se converte em renda do mesmo jeito. E com relação ao depósito, o crédito vai estar extinto, mas cabe ao fisco o direito de promover a cobrança da diferença. Cabe ao fisco o direito de promover a cobrança da diferença. Gabriel, e quando tiver pendente uma consignação em pagamento, o fisco pode executar? Não, não pode. É causa de suspensão da exigibilidade do crédito? Não, não é. Mas, não é causa de suspensão, mas o fisco não pode executar por força do artigo 164, parágrafo 2º, que acabei de abordar. Molezinha? Fácil? Ridículo, né? No inciso 9, Gabriel, não entendi. Volta, não tem problema, viu? Ó, eu pego o que você está pensando. O artigo 164, parágrafo 2º, ele diz claramente, gente, se for julgada procedente, a consignação em pagamento extingue o crédito. Se for julgada improcedente, a execução só vai acontecer com relação à diferença depois da improcedência. Então, enquanto estiver pendente de julgamento, não cabe execução. Só vai caber a execução da diferença se for julgado improcedente. Entendeu agora? Então, enquanto estiver pendente a consignação em pagamento, não cabe a execução. Não cabe a execução. Mas não é causa de suspensão, porque o rol das causas de suspensão do artigo 151 do CTN, o rol ele é taxativo. Taxativo. Beleza? Fácil, molezinha. Então agora sim a gente pode ir para o inciso 9. O inciso 9 fala da decisão administrativa irreformável. Extingue o crédito tributário a decisão administrativa irreformável. Chama atenção para te dizer que só vai extinguir o crédito tributário a decisão administrativa irreformável favorável ao contribuinte. Favorável ao contribuinte. Contrário ao contribuinte, por óbvio, não pode fazer coisa julgada. Contrário ao contribuinte, por óbvio, não pode fazer coisa julgada em razão da inafastabilidade do Poder Judiciário. Em razão da inafastabilidade do Poder Judiciário, ok? Beleza? E aí a gente vai pro inciso 10, trânsito em julgado de decisão judicial. Tem muito comentário sobre isso, né? Fiz uma ação judicial, ganhei, transitou em julgado, o crédito está extinto. E no inciso 11, a dação em pagamento de bens imóveis, que nós comentamos pra caramba na nossa primeira aula, né? A dação em pagamento de bens imóveis extingue o crédito. Bens móveis não, somente bens imóveis. Cabendo a cada ente federado regulamentar como vai ser feita essa dação em pagamento. Fácil? Molezinha? Ridículo, né? Essas são as causas de extinção do crédito. Agora, ainda não acabamos, ainda estamos falando do crédito tributário. No artigo 175, nós vamos encontrar as causas de exclusão do crédito tributário. Peraí, Gabriel, qual é a diferença de extinção para exclusão? Na extinção do crédito, ele nasce e morre, ele é extinto. Pagamento, melhor exemplo disso, né? Nasceu o crédito, eu fui lá e paguei, ele morreu depois do pagamento. Na exclusão, não. Na exclusão, eu tenho duas causas que afastam o crédito tributário antes mesmo do seu nascimento. São elas, joga no slide, a isenção e a anistia. A isenção e a anistia. A isenção, ela é dispensa legal do pagamento do tributo. Nós já falamos sobre isso insaciavelmente, não é verdade? A isenção é a dispensa legal do pagamento do tributo, enquanto a anistia não se confunde com a isenção. Anistia é perdão. Mas perdão do quê? Da multa. Calma, vamos devagar que eu vou explicar. A isenção
é dispensa legal do pagamento do tributo, de acordo com o posicionamento do STF. A isenção é a dispensa legal do pagamento do tributo, de acordo com o posicionamento do STF. Então, de acordo com o STF, a isenção é uma hipótese legal, o contribuinte fica dispensado de pagar. Ok? Beleza? A isenção não produz efeitos para o passado, porque a isenção não é perdão. A isenção só produz efeitos para o futuro. Só produz efeitos para o futuro. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho no slide. É importante lembrar que a isenção sempre decorre da lei, diz o artigo 176 do CTN. Não é isso? Agora, muito cuidado. Grifa o artigo 178, por favor. Grifa o artigo 178, por favor. Que diz que a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, poderá ser revogada a qualquer tempo. Atenção! A regra é que a isenção pode ser revogada a qualquer tempo. Pode ser revogada a qualquer tempo. Ressalvada a isenção condicionada e concedida por prazo determinado. A isenção pode ser revogada a qualquer tempo. Agora, se ela for condicionada e concedida por prazo determinado, não pode ser revogada se as condições estiverem presentes. As condições estão sendo presentes, estão sendo cumpridas, o prazo tem que ser respeitado. Beleza? A isenção pode ser concedida em caráter geral ou em cada caso. Lembrando que nas duas hipóteses, a isenção tem que estar prevista em lei. A única fonte da isenção é a lei. A única fonte da isenção é a lei. Atenção nesse ponto, ok? Em caráter geral, a lei dá o direito. A isenção específica, concedida em cada caso, ela só vai ser efetivada por despacho da autoridade administrativa, desde que preenchidas as condições previstas em lei. Desde que preenchidas as condições previstas em lei. Ok? Fácil, molezinha. Isenção é muito simples. Muito simples, tá? Então pode ser revogada a qualquer tempo, ressalvada a isenção condicionada e concedida por prazo determinado, ok? E a anistia, gente? O que é a anistia? A anistia nada mais é do que o perdão. Anistia é perdão. Perdão do quê? Anistia é perdão da multa. Anistia é perdão da multa. Anistia é perdão da punição. Atenção. Anistia é perdão da punição, da multa. A anistia não se confunde com a remissão. Nós já falamos sobre isso. Remissão é causa de extinção do crédito, é perdão do tributo. A anistia só abrange a punição. A punição. Joga no slide. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas, diz o artigo 180 do CTN. Exclusivamente as infrações cometidas. Tá? Ela pode ser concedida em caráter geral ou limitadamente, mas a anistia ela vai seguir o mesmo requisito da isenção para sua concessão. Ou seja, vem para mim, na forma do artigo 182 do CTN, a anistia em caráter geral decorre da lei. Decorre da lei. Em caráter individual ou anistia limitada, ela tem previsão legal, mas ela vai ser efetivada em cada caso. Ela vai ser efetivada em cada caso por despacho da autoridade administrativa, desde que presentes os requisitos da lei. Desde que presentes os requisitos da lei. Fácil? São só duas as causas de exclusão que a gente já havia comentado anteriormente. Então, atenção, isenção para o futuro, anistia para o passado. Isenção, dispensa legal do pagamento, anistia, perdão da multa. Fácil? Molezinha? Gente, a gente está falando aqui do crédito tributário, né? O crédito tributário é um bem público. Então, ele tem garantias e ele tem privilégios. O artigo 185 do CTN, ele traz uma importante garantia do crédito tributário. Garantia a satisfação desse crédito tributário. Vamos dar uma olhada? No artigo 185,
nós encontramos a figura da fraude à execução. Em que momento presume-se fraudulenta a alienação de bens do devedor? Em que momento presume-se fraudulenta a alienação de bens do devedor? Presume-se fraudulenta a alienação de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa. Atenção! Vem para mim. Se o crédito estiver inscrito em dívida ativa, ainda que não haja execução fiscal, presume-se fraudulenta a alienação de bens do devedor. Se o crédito tributário estiver inscrito em dívida ativa, ainda que não haja execução fiscal, presume-se fraudulenta a alienação de bens do devedor. Então preste bastante atenção. Não há execução, mas foi inscrito em dívida ativa. Se o devedor começa a alienar o seu patrimônio, é fraude de execução. A não ser que ele resguarde bens suficientes para satisfazer o crédito. A não ser que ele resguarde bens suficientes para a satisfação do crédito tributário. Molezinha? Fácil. Não há dúvidas? Então, muito cuidado. Nesse caso do artigo 185, se o fisco perceber que o contribuinte está querendo dilapidar o patrimônio, já cabe a promoção da medida cautelar fiscal. Medida judicial prevista na Lei 8.397 de 92. 8.397 de 92. A cautelar fiscal é uma ação judicial para garantir o crédito. O fisco percebeu que o devedor está dilapidando o patrimônio, cautelar fiscal direto para suspender as alienações de bens e garantir a satisfação do crédito. Molezinha? Fraude de execução fiscal não depende da execução fiscal. Basta que haja a inscrição em dívida ativa do crédito tributário. Molezinha, molezinha? Show de bola? Dúvidas? Não há? Preste atenção. Isso é garantia. E quais são os privilégios do crédito tributário? Eu poderia dizer que na falência o crédito tributário prefere aos demais? Eu poderia dizer que na falência o crédito tributário prefere aos demais? A resposta é não. Não. Os créditos extraconcursais não se confundem com os créditos da falência. Os créditos tributários gerados no curso da falência, esses sim, são extraconcursais. São fora do concurso de credores, portanto, são pagos antecipadamente. Já os créditos gerados anteriormente à falência, não no curso, mas anteriormente à falência, esses vão submeter à ordem dos credores. A ordem dos credores, que é a ordem do artigo 83 da Lei 11.101 de 2005, que é a ordem do artigo 83 da Lei 11.101 de 2005. E qual é a ordem? Abre aí. Lei de Recuperação de Empresas. O artigo 83 diz que primeiro serão pagos os créditos trabalhistas, limitados a 150 salários. Depois, os créditos decorrentes de acidente de trabalho. Acidente de trabalho sem limite. Depois, crédito com garantia real, limitado ao valor do bem gravado. E então, somente então, o crédito tributário. Somente então, o crédito tributário. E aí, galera? E aí, o que você acha? O crédito tributário prefere aos demais? A resposta é não. O crédito tributário não prefere aos demais. Atenção, crédito extraconcursal não é o crédito anterior à falência. Crédito extraconcursal gerado no curso da falência. Esse sim é pago antecipadamente. No concurso de credores, a Fazenda não é preferencial. E é por isso que a Fazenda não tem legitimidade para requerer a falência de uma empresa. Porque se a Fazenda fizer o requerimento da falência, ela vai lá para quarto na ordem de preferência. A Fazenda tem execução fiscal, que é muito mais eficiente e favorável para a satisfação do crédito do que efetivamente a promoção da falência da empresa. Fácil, molezinha, não há dúvidas. Se houver concurso entre fazendas, tem preferência? Tem. A União recebe na frente, Estado depois, município na sequência. Tá? E créditos de autarquias federais são créditos federais. Preferem aos créditos estaduais e municipais. Fácil, né? Muito tranquilo isso. Gente, passando pela figura da fiscalização, artigo 194 do CTN. Gabriel, o fiscal pode tudo? Bom, 2 comentários importantes sobre fiscalização. O fiscal não pode tudo, né?
O fiscal ele vai fiscalizar a empresa, ele pode usar a força policial caso o contribuinte se negue a recebê-lo, mas o fiscal não pode tudo. O fiscal pode interditar o estabelecimento porque o tributo não foi pago? A resposta é não. Ele não pode interditar o estabelecimento. Súmula 70 do STF. O fiscal pode apreender mercadoria para obrigar o contribuinte a pagar o tributo? Também não. Súmula 323 do STF. O fiscal poderia, então, negar o contribuinte a emitir estampilhas? Gabriel, isso nem existe mais. Ok, não existe. Mas só poder falar da súmula 547 do STF. O fiscal pode extrapolar o objeto da fiscalização, ou seja, se ele está fiscalizando imposto de renda, ele pode pedir documentação referente à contribuição previdenciária? Não. Súmula 439 do STF. Eu falei 4 súmulas são muito importantes para limitar a atividade da fiscalização. 70, 323, 439, 547. Essas súmulas limitam a atividade do fiscal. Essas súmulas limitam a atividade do fiscal. Então prestem bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Prestem bastante atenção no que eu vou lhe dizer. O fiscal pode tudo? Não. Não. Ele tem que exercer a sua função de acordo com a moralidade administrativa. Mas, além disso, a cobrança do crédito tributário deve respeitar a execução fiscal e o protesto da CDA. São os únicos 2 meios para a satisfação do crédito. Não cabendo sanção política, não cabendo meio indireto para a cobrança, ok? Atenção, essas súmulas elas são muito, muito, muito relevantes, tá bom? Gabriel, o fiscal pode quebrar o sigilo bancário sem autorização judicial? Isso ele pode. Por STF não se trata de quebra de sigilo, mas sim de transferência de sigilo do banco para o fiscal. Lei Complementar 105, que autoriza esse tipo de quebra de sigilo. Então, o auditor fiscal pode mandar um ofício para o banco é obrigado a devolver as informações. Por outro lado, o auditor é proibido de divulgar as informações que ele obteve, hein? Artigo 198 do CTN. Proibido, artigo 198 do CTN. Tá bom? Legal? Bom, constituído o crédito tributário, fiscalização atuou, vai inscrever em dívida ativa. A inscrição em dívida ativa tem requisitos. Requisitos estão no CTN, a partir do artigo 200. Chama a atenção que a inscrição em dívida ativa faz nascer a certidão de dívida ativa, que é o documento que vai instruir a execução fiscal. A CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, cabendo ao contribuinte desconstituir essa presunção. Lembrando que é possível a substituição dessa CDA até a sentença na execução fiscal. Até a sentença pode ser substituída a CDA, caso haja algum erro, tá? Ah, Gabriel, mas não é melhor anular? Não, né, gente? Você não pode esquecer que o processo tem que seguir com base em princípios como celeridade, economia processual. Se for um vício muito grave, que impeça o exercício do contraditório, ok, o juiz deve extinguir a execução fiscal. Caso contrário, o juiz deve abrir prazo para que a Fazenda ela substitua a certidão de dívida ativa, porque o CTN autoriza essa substituição, lá no artigo 204 do CTN. Fácil, molezinha, e é por meio da CDA que a execução fiscal é instruída e a partir daí é processo tributário. Galera, muito obrigado por ter estado aqui comigo nesse módulo, nesse curso objetivo. Foi um prazer enorme estar aqui. Espero ter colaborado com o seu conhecimento em direito tributário e você está convidado a participar da pós-graduação em direito tributário do curso Fórum, né, e nos demais cursos de extensão que nós temos aqui. Muito obrigado pela confiança e estou sempre à sua disposição. Um beijo e até o próximo curso.